paz do Senhor Jesus a todos. Nós estamos no nosso programa diário de leitura da Bíblia. Vamos dar continuidade à leitura da Palavra de Deus, o tempo do nosso dia que nós reservamos para conhecer aquilo que o Senhor deixou registrado na sua Palavra para a nossa vida. É o projeto eterno de Deus para a nossa salvação. Nós estamos fazendo uma leitura sequencial, estamos no livro do Êxodo, segundo livro da Bíblia, e hoje nós vamos dar continuidade à leitura do capítulo 26. No capítulo 26, o Senhor falou a respeito do modelo das cortinas do tabernáculo. O material, como deveria ser enlaçada, como seriam os colchetes, todo o material, a posição. Então o Senhor dando os detalhes a Moisés, o Senhor estava falando com Moisés, e hoje nós vamos dar prosseguimento a essa leitura. Êxodo capítulo 26, versículo 15. Vamos todos ler juntos. Farás também as tábuas para o tabernáculo de madeira de cetim, que estarão levantadas. O comprimento de uma tábua será de 10 côvados e a largura de cada tábua será de 1,5 côvado. 2 colseiras terá cada tábua travadas uma com a outra. Assim farás com todas as tábuas do tabernáculo. E farás as tábuas para o tabernáculo assim: 20 tábuas para a banda do meio-dia ao sul. Farás também 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas. 2 bases debaixo de uma tábua para as suas 2 colseiras e 2 bases debaixo de outra tábua para as suas 2 colseiras. Também haverá 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo para a banda do norte, com as suas 40 bases de prata. 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua, e ao lado do tabernáculo para o ocidente farás 6 tábuas. Farás também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo de ambos os lados. E por baixo se ajuntarão, e também em cima deles se ajuntarão numa argola. Assim se farás com as 2 tábuas, ambas serão por tábuas para os 2 cantos. Assim serão as 8 tábuas com as suas bases de prata, 16 bases, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. Farás também 5 barras de madeira de cetim para as tábuas de um lado do tabernáculo e 5 barras para as tábuas do outro lado do tabernáculo, como também 5 barras para as tábuas do outro lado do tabernáculo, de ambas as bandas para o ocidente. E a barra do meio estará no meio das tábuas, passando de uma extremidade até a outra. E cobrirás de ouro as tábuas e farás de ouro as suas argolas, para meter por elas as barras. Também as barras as cobrirás de ouro. Então, levantarás o tabernáculo conforme ao modelo que te foi mostrado no monte. Então, é muito importante nós atentarmos aqui mais uma vez. Nós já lemos isso, né, nessa leitura sequencial, quando o Senhor está falando a respeito do modelo do tabernáculo, que Moisés deveria fazer exatamente conforme ao modelo que o Senhor havia mostrado. Vamos dar continuidade ao versículo 31. Depois farás um véu de azul, e púrpura, e carmesim, e de linho fino torcido, com querubins de obra-prima se fará. E o porás sobre 4 colunas de madeira de cetim cobertas de ouro. Seus cochetes serão de ouro sobre 4 bases de prata. Pendurarás o véu debaixo dos cochetes e meterás a arca do testemunho ali dentro do véu. E este véu vos fará separação entre o santuário e o lugar santíssimo.
E porás a coberta do propiciatório sobre a arca do testemunho no lugar santíssimo. E a mesa porás fora do véu, e o castiçal defronte da mesa ao lado do tabernáculo para o sul, e a mesa porás à banda do norte. Farás também para a porta da tenda uma coberta de azul, e púrpura e carmesim, e de linho fino torcido, de obra de bordador, e farás para esta coberta 5 colunas de madeira de cetim, e as cobrirás de ouro. Seus colchetes serão de ouro, e far-lhe-ás de fundição 5 bases de cobre. Então, o Senhor continua aqui estabelecendo todo o modelo. E nós vimos aqui pela primeira vez, né, a separação, o véu que foi colocado, separando o lugar santo do lugar santíssimo dentro da tenda do tabernáculo, conforme o modelo que o Senhor havia orientado a Moisés. Vamos dar prosseguimento? Capítulo 27. Farás também o altar de madeira de cetim. 5 côvados será o comprimento e 5 côvados a largura. Será quadrado o altar e 3 côvados a sua altura. E farás as suas pontas nos seus 4 cantos. As suas pontas serão do mesmo e cobrirás de cobre. Far-lhe-ás também as suas caldeirinhas para recolher a sua cinza, e as suas pás, e as suas bacias, e os seus garfos, e os seus braseiros, todos os seus vasos farás de cobre. Far-lhe-ás também um crivo de cobre em forma de rede, e farás a esta rede 4 argolas de metal aos seus 4 cantos, e as porás dentro do cerco do altar para baixo, de maneira que a rede chegue até ao meio do altar. Farás também varais para o altar, varais de madeira de cetim, e os cobrirás de cobre. E os varais se meterão nas argolas, de maneira que os varais estejam de ambos os lados do altar quando for levado. Oco de tábuas o farás, como se te mostrou no monte, assim o farão. Farás também o pátio do tabernáculo ao lado do meio-dia para o sul. O pátio terá cortinas de linho fino torcido, o comprimento de cada lado será de 100 côvados. Também as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de cobre. Os colchetes das colunas e as suas faixas serão de prata. Assim também, do lado do norte, as cortinas na longura serão de 100 côvados de comprimento, e as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de cobre. Os colchetes das colunas e as suas faixas serão de prata. E na largura do pátio, do lado do ocidente, haverá cortinas de 50 côvados, as suas colunas 10 e as suas bases 10. Semelhantemente, a largura do pátio do lado oriental para o levante será de 50 côvados, de maneira que haja 15 côvados de cortinas de um lado, suas colunas 3, suas bases 3. E 15 côvados de cortina do outro lado, as suas colunas 3 e as suas bases 3. E a porta do pátio haverá uma coberta de 20 côvados de azul e púrpura e carmesim e de linho fino torcido, de obra de bordador, as suas colunas 4 e as suas bases 4. Todas as colunas do pátio ao redor serão cingidas de faixas de prata. Os seus colchetes serão de prata, mas as suas bases de cobre. O comprimento do pátio será de 100 côvados, e a largura de cada banda de 50,
e a altura de 5 côvados de linho fino torcido, mas as suas bases serão de cobre. No tocante a todos os vasos do tabernáculo em todo o seu serviço, até todos os seus pregos e todos os pregos do pátio serão de cobre. Então, nós estamos lendo aqui o capítulo 27 e, mais uma vez, com a nossa atenção voltada aqui para a palavra de Deus, que o Senhor mostrou os detalhes, o material, o formato, como o Senhor queria que fosse feito todo o tabernáculo. E aqui ele está falando do pátio do tabernáculo, como deveria ser. Então, nós vamos encerrar a nossa leitura da Bíblia de hoje e no próximo episódio nós continuamos essa leitura no capítulo 27 ainda, aquilo que o Senhor vai continuar nos dando entendimento e conhecimento na leitura da sua palavra. Amém? A paz do Senhor Jesus a todos.